Fala meus cabeçudinhos, vamos a mais um vídeo do canal Direto à Análise. Antes, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante para que entregue para mais pessoas e ative as notificações para você receber o vídeo primeiro do que todo mundo, com as melhores odds, as melhores cotações possíveis. Vamos direto às análises dos jogos deste sabadão. Para o nosso primeiro jogo, temos Campeonato Espanhol La Liga, a equipe do Sevilla enfrentando em casa a equipe do Valência. O Valência, que é uma das piores equipes da competição, e vou mostrar isso para vocês aqui na classificação, porque o Valência está na penúltima colocação do campeonato, tem a mesma quantidade de pontos do Lanterna Valladolid, enquanto a equipe do Sevilla está ali na 14ª colocação. É uma boa posição para o Sevilla? Também não é, mas o time está bem melhor do que a equipe do Valência. O time tem 22 pontos, tem 10 pontos a mais que a equipe do Valência. E tem um outro detalhe aqui: a equipe do Valência jogou durante a semana pela Copa do Rei contra a equipe do Odense, se eu não me engano, venceu. Eu coloquei a vitória do Valência, jogava contra um time de divisão inferior, mas assim, na boa, agora por La Liga, além do time ter jogado durante a semana, joga fora de casa, é uma das piores equipes do campeonato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é a classificação fora de casa para a equipe do Valência. A equipe do Valência é 17º, tem 9 jogos, não venceu um jogo sequer em toda a La Liga jogando fora de casa, 3 empates e 6 derrotas. O time tomou 15 gols em 9 jogos. Qual é a minha análise para esse jogo? Minha análise para esse jogo é Sevilla para vencer, empate anulando a operação. Como é que funciona isso, cabeçudo? Se o Sevilla vencer, a gente bate a nossa operação. Se empatar, o dinheiro é devolvido. A gente só toma head se acontecer pela primeira vez no campeonato uma vitória do Valência jogando fora de casa. Então tá aí a análise do primeiro jogo, Sevilla contra a equipe do Valência. A nossa segunda partida é campeonato francês. Temos a equipe do Rennes contra a equipe do Marseille. Só um parêntese rapidinho, eu tenho perguntado a vocês se é melhor um dia antes ou no dia da partida, e a grande maioria tem dito que é melhor um dia antes. Então, já que vocês querem um dia antes, eu vou fazer o possível para sempre trazer o vídeo com um dia de antecedência, pelo menos na noite anterior aos jogos. Aí o que é que eu preciso aí da ajuda de vocês? Que vocês comentem em todos os vídeos qual jogo você quer que eu analise no dia seguinte, porque aí eu tenho tempo para poder ver e analisar exatamente os jogos que vocês querem, beleza? Mais uma coisa que eu sempre peço, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui e se inscrever no canal. Para esse jogo aqui do Rennes contra a equipe do Marseille, eu quero trabalhar um outro mercado, eu quero trabalhar o mercado de escanteios, isso mesmo, ó. Mercado de cantos, são duas equipes que atacam bastante, que jogam bastante pelas pontas e acabam aí fazendo muitos cantos na partida. Galera, mais de 8.5 cantos, uma odd de quase 70% de retorno, 1.69 para sair mais de 8.5 escanteios. E aqui é a soma dos escanteios da equipe da casa do Rennes com a soma dos escanteios da equipe do Marseille, o atual vice-líder do campeonato francês. Então, somou os escanteios das duas equipes, passou de 8.5 cantos, ou seja, 9 escanteios ou mais, bateu a nossa operação. Então tá aí para esse jogo do campeonato francês, a minha análise é trabalhar mercado de cantos. Para o nosso terceiro jogo, campeonato italiano, a equipe da Udinese enfrentando em casa a boa equipe da Atalanta. Atalanta, que é o atual segundo colocado do campeonato italiano, com 3 pontos atrás da Napoli, e exatamente um jogo a menos, que é esse jogo contra a equipe da Udinese. A Udinese é o 9º colocado, tem ali 25 pontos em 19 jogos. Qual é a questão aqui da Udinese, galera? A Udinese é um time que costuma jogar muito bem contra as equipes da parte de cima da tabela. É uma característica da equipe da Udinese. Parece que os jogadores têm mais vontade de jogar quando jogam contra os grandes clubes da Itália. E aí, quando você pensa que a Udinese vai pegar um time feito o Como, o Parma, o Cagliari, o Veneza, o Monza, o time acaba se complicando. Então assim, não vou trabalhar uma vitória da Atalanta porque a odd está relativamente baixa para um jogo que é fora de casa, mesmo a Atalanta sendo o segundo colocado. Apesar de acreditar na vitória da Atalanta, esperava aqui pelo menos uma odd acima de 1,75, 1,80. Então não vejo valor em trabalhar a vitória da Atalanta. O que é que eu vejo valor aqui nesse jogo? O mercado de cartões. O campeonato italiano é um dos campeonatos que tem a maior média de cartões de toda a elite da Europa. E a linha está muito interessante, porque geralmente a linha do campeonato italiano ela vem acima de 4,5 com odd de 1,60. Só que nesse jogo especificamente veio com a odd de 1,63 para mais de 3,5 cartões. E sempre que eu falo de cartões, cartão vermelho conta como 2. Então são mais de 3,5 cartões. Se sair um vermelho,
precisa ser um vermelho e 2 amarelos. E é a soma dos cartões da equipe da Udinese com a soma dos cartões da equipe da Atalanta. Não é os cartões apenas de uma das equipes, mas a soma dos cartões das duas. Então, para esse jogo aqui do Campeonato Italiano, Udinese e Atalanta, minha análise, mais de 3.5 cartões na partida. Você gosta quando eu trago esses mercados assim mais diferentes, cartões, defesa de goleiro, impedimentos, ou prefere que eu continue trazendo, na grande maioria, mercado de gols, mercado de ambas, mercado de escanteios, mercado de vitória, esses mercados mais básicos? É uma dúvida também que eu tenho, já aproveita e responde aqui para poder saber. No nosso quarto jogo temos a equipe do Milan que enfrenta em casa a equipe do Cagliari. Qual é o problema do Milan? Não está fazendo um bom campeonato, o time não está nem mesmo dentro da zona de competições europeias, nem da Conference League, que é uma espécie ali de terceira divisão das competições europeias, já que temos a Champions League, depois temos a UEFA Europa League e agora temos a Conference League. O Milan hoje, se terminasse o campeonato italiano, estaria fora de todas essas 3 competições, então o time precisa muito de uma vitória e nada melhor do que jogando contra a equipe do Cagliari, que é o time que está na 18ª colocação, é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. O time em 19 jogos tem apenas 17 pontos. O time tomou 32 gols, tomou mais gols do que a equipe do Monza, que é o último colocado. Então é um jogo super interessante para uma vitória do Milan, só que o Milan está pagando 1,33 e aí eu vou juntar 2 mercados nesse jogo para vocês. Eu vou trabalhar aqui uma vitória da equipe do Milan junto com o mercado de cartões. Lembra que eu falei que a média de cartões do campeonato italiano é altíssima? E eu vou trabalhar nesse jogo aqui, ó, com a linha de mais de 2.5 cartões, galera. Só precisa de 3 cartãozinhos no jogo. Se sair um vermelho, só precisa de um vermelho e um amarelo que já bateu. Juntando aqui os 2 mercados, tivemos uma odd de 1,68, quase 70% de um possível retorno para uma vitória do Milan em casa contra um dos piores times da competição. Sem falar que se o Milan vencer, o Milan já consegue ultrapassar a equipe do Bolonha e fica muito próximo da equipe da Fiorentina. Galera, tem valor demais, estou dentro dessa operação. Jogo do Milan, uma vitória junto com o mercado de cartões. E a análise do dia desse sabadão é exatamente o que eu acabei de trazer para vocês. Uma vitória da equipe do Milan precisa muito dessa vitória jogando dentro de casa contra uma das piores equipes do campeonato e mais de 2,5 cartões para um campeonato que tem uma média altíssima de cartões. Demos aí uma odd 1,68, quase 70%. Estou trabalhando aqui uma unidade minha de R$2.000 para um possível retorno de R$3.375. Tem valor demais, estou dentro dessa operação, é a forma como eu vou operar, mas isso não significa que você precisa trabalhar com o mesmo valor de unidade que eu trabalho, porque a minha banca eu já tenho há muito tempo e ela já está num valor um pouco mais elevado. Faça dentro das suas possibilidades, jogue com responsabilidade, o jogo é apenas para maiores de 18 anos e ainda tem outro detalhe, tá? Isso aqui é só a minha análise, você não precisa seguir 100% a minha análise, aqui é só para poder te dar uma ideia de como você pode operar nesse jogo, mas se você tiver uma análise diferente, você pode fazer pela sua análise, até porque mercado de aposta não é investimento. Eu faço as minhas análises, faço as minhas operações e mostro para vocês como é que eu estou trabalhando no jogo, beleza? Então tá aí a minha análise do dia desse sabadão no jogo do Milan. E nada melhor do que um dos maiores times do mundo para poder encerrar o nosso sabadão. Temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando fora de casa a equipe do Borussia Mönchengladbach. O Mönchengladbach marcou 1 ou mais gols nas últimas 7 partidas. A equipe do Bayern marcou 1 ou mais gols em 90% dos últimos 10 jogos. Todos os jogos do Bayern já é over goals. A maioria dos jogos do campeonato alemão já são over goals. Mas esse jogo aqui especificamente tem mais cara de gols ainda, ó. Pode olhar, todos os dados aqui de Borussia Mönchengladbach e da equipe do Bayern de Munique estão verdinho para mercado over goals e é justamente o que eu quero trabalhar com vocês. Mais de 2.5, odd de 1.36 para mais de 2.5 gols na partida. Cabeçudo, a odd é baixa, beleza. Não é uma odd que dá para você trabalhar individualmente, mas se você juntar com qualquer outro tipo de jogo de operação, você consegue ter uma odd acima de 1,70, 1,80, às vezes até 1,90 ou mais. Então é aquela odd um pouco mais segura para você buscar juntar com outro mercado ou outro jogo. Pode ser um mercado dentro do próprio jogo do Bayern de Munique ou pode ser alguma outra partida. Um mercado aí que eu acho interessante, que ainda não abriu pelo fato de eu estar gravando com um pouco mais de antecedência.
mercado de cartões. A equipe do Bayern de Munique é uma das equipes que menos recebe cartões em toda a elite europeia. Então, às vezes, você trabalhar ali para a equipe do Borussia Mönchengladbach ter mais cartões do que a equipe do Bayern de Munique pode ser interessante, mas é um mercado que só deve abrir no dia do jogo, beleza? Então tá aí para vocês, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, mais de 2,5 gols, essa é a análise do Cabeçudo. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês a análise dos jogos aí desse sábado, vários jogos interessantes, vários jogos bons aí pra gente trabalhar. Deixei o palpite gratuito no jogo do Milan, que enfrenta a equipe do Cagliari, com grande chance de probabilidade de bater mais uma operação aí, beleza? Valeu, galera, abração, gratidão. Amanhã tem o último vídeo da semana, o vídeo do Domingão. Tamo junto, valeu, abraço. Hoje vai dar